Nada, porque Grazi disse que Já tá entrei ao sem vivo. zap. Eu vou botar o louvor. Eu tô Vou botar. ouvindo só Grazi. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos finalizar o nosso estudo da semana, amigo ouvinte, fazendo uma análise de Romanos capítulo 6, verso 23. Nós estudamos ao longo dessa semana sobre o capítulo mais triste da Bíblia, Gênesis 3, onde nossos primeiros pais pecaram e como consequência trouxeram todo o mal para o nosso planeta. Afinal, quando o ser humano se afastou de Deus, a fonte de vida, a consequência natural é a morte. E por isso, Romanos 6:23, que será o nosso estudo de hoje, o texto diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Vou ler só essa primeira parte, por enquanto. A morte existe em nosso mundo por causa do pecado. Pecado foi a desobediência cometida contra Deus. Foi o ser humano querer se colocar numa posição que pertencia unicamente a Deus. Esta atitude pecaminosa havia começado no céu, com um anjo que Deus havia criado perfeito. E este anjo mau teve êxito em envolver a humanidade neste pecado, nesta rebelião. Como consequência dessa rebelião, amigo ouvinte, o ser humano se afastou de Deus. E afastando-se da fonte de vida, o salário do pecado, o salário de se afastar de Deus é a morte. Por isso, você e eu vemos as folhas das árvores caírem, por isso você e eu vemos as flores murcharem, por isso você e eu vemos os animais morrerem, por isso você e eu vemos as pessoas morrerem. Tudo isso é consequência da desobediência de se afastar do Deus Criador. Entretanto, este Deus amoroso não deixou a você e a mim entregues ao salário do pecado. Se Deus nada fizesse, amigo ouvinte, a nossa vida se resumiria em nascer, crescer, envelhecer e morrer. A nossa vida se resumiria a 7 palmos debaixo da terra. Graças a Deus por Ele ter intervido na nossa história. E o mesmo texto de Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, na segunda parte acrescenta a mensagem de esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos mostra que o seu dom, que o seu presente, a sua graça são maiores que o pecado e a morte. O amor de Deus é infinitamente maior do que a morte e por isso, na pessoa de Jesus Cristo, Deus assumiu a culpa pela transgressão do ser humano e isto deu a Deus o direito legal de dar a vida eterna a todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Uma troca totalmente injusta, mas Deus o faz porque Ele nos ama. Deus não teria obrigação nenhuma, amigo ouvinte, em assumir uma natureza humana e pagar pela penalidade da transgressão da lei que Ele havia criado. Mas no seu amor, Deus não considerou a eternidade a mesma coisa sem você e sem a mim. E por isso Ele decidiu assumir o preço pela nossa desobediência. E a única coisa que Deus requer de você, amigo ouvinte, é que você exerça a fé em Jesus Cristo, o aceite como seu Salvador e decida pela graça de Jesus viver em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida, para a sua felicidade. A salvação é um dom, é um presente que Deus já havia prometido aos nossos primeiros pais, como estudamos ontem. Adão e Eva aceitaram a provisão de Deus para salvá-los de acordo com Gênesis 3:21. E você, amigo ouvinte, vai aceitar a provisão de Deus para você ter o privilégio de conhecer Adão e Eva quando Cristo voltar e ressuscitar os seus filhos de todas as épocas? Não perca essa oportunidade. Aceite o plano de Deus para lhe salvar, porque não há outro caminho de salvação a não ser Jesus Cristo. Estude os evangelhos, estude a Bíblia, aprenda sobre o plano de salvação e você será feliz de verdade. Um abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia.
maior, não há nada melhor que a tua presença. Não há nada maior, não há nada melhor, não há nada mais sublime que a Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos finalizar o nosso estudo da semana, amigo ouvinte, fazendo uma análise de Romanos capítulo 6, verso 23. Nós estudamos ao longo dessa semana sobre o capítulo mais triste da Bíblia, Gênesis 3, onde nossos primeiros pais pecaram e como consequência trouxeram todo o mal para o nosso planeta. Afinal, quando o ser humano se afastou de Deus, a fonte de vida, a consequência natural é a morte. E por isso, Romanos 6:23, que será o nosso estudo de hoje, o texto diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Vou ler só essa primeira parte, por enquanto. A morte existe em nosso mundo por causa do pecado. Pecado foi a desobediência cometida contra Deus. Foi o ser humano querer se colocar numa posição que pertencia unicamente a Deus. Esta atitude pecaminosa havia começado no céu, com um anjo que Deus havia criado perfeito. E este anjo mau teve êxito em envolver a humanidade neste pecado, nesta rebelião. Como consequência dessa rebelião, amigo ouvinte, o ser humano se afastou de Deus. E afastando-se da fonte de vida, o salário do pecado, o salário de se afastar de Deus é a morte. Por isso, você e eu vemos as folhas das árvores caírem, por isso você e eu vemos as flores murcharem, por isso você e eu vemos os animais morrerem, por isso você e eu vemos as pessoas morrerem. Tudo isso é consequência da desobediência de se afastar do Deus Criador. Entretanto, este Deus amoroso não deixou a você e a mim entregues ao salário do pecado. Se Deus nada fizesse, amigo ouvinte, a nossa vida se resumiria em nascer, crescer, envelhecer e morrer. A nossa vida se resumiria a 7 palmos debaixo da terra. Graças a Deus por Ele ter intervido na nossa história. E o mesmo texto de Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, na segunda parte acrescenta a mensagem de esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos mostra que o seu dom, que o seu presente, a sua graça são maiores que o pecado e a morte. O amor de Deus é infinitamente maior do que a morte e por isso, na pessoa de Jesus Cristo, Deus assumiu a culpa pela transgressão do ser humano e isto deu a Deus o direito legal de dar a vida eterna a todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Uma troca totalmente injusta, mas Deus o faz porque Ele nos ama. Deus não teria obrigação nenhuma, amigo ouvinte, em assumir uma natureza humana e pagar pela penalidade da transgressão da lei que Ele havia criado. Mas no seu amor, Deus não considerou a eternidade a mesma coisa sem você e sem a mim. E por isso Ele decidiu assumir o preço pela nossa desobediência. E a única coisa que Deus requer de você, amigo ouvinte, é que você exerça a fé em Jesus Cristo, o aceite como seu Salvador e decida pela graça de Jesus viver em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida, para a sua felicidade. A salvação é um dom, é um presente que Deus já havia prometido aos nossos primeiros pais, como estudamos ontem. Adão e Eva aceitaram a provisão de Deus para salvá-los de acordo com Gênesis 3:21. E você, amigo ouvinte, vai aceitar a provisão de Deus para você ter o privilégio de conhecer Adão e Eva quando Cristo voltar e ressuscitar os seus filhos de todas as épocas? Não perca essa oportunidade. Aceite o plano de Deus para lhe salvar, porque não há outro caminho de salvação a não ser Jesus Cristo. Estude os evangelhos, estude a Bíblia, aprenda sobre o plano de salvação e você será feliz de verdade. Um abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação:
Leandro Quadros. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. Onde entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços do chão. Ele Minha sempre alma é fiel vai em nossas vidas. Quero deixar uma palavra que se encontra no Salmo 125, que está escrito: as garras os da que morte confiam no o Senhor me serão arrancou como um monte que e se mostrou a verdade não se abala, que eu mas nunca quis permanece para ter. sempre. Acordei Nesta manhã, de um confiar pesadelo, nas promessas de Deus em nossas vidas voltei a e viver. acreditar que Deus sempre estará com cada um de nós, que as suas promessas Bom dia sempre de estarão sol, de mas pé já em fui nossas temporal. vidas. Deus te abençoe. Fui barco Possamos à confiar em deriva, Deus, porque fui Ele é fiel em noite nossas sem vidas. lua, verão sem calor. Os seus ouvidos não há nada maior, não há nada melhor que a tua presença. Não há nada maior, não há nada melhor, não há nada mais sublime que a tua presença. Que a tua presença. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Ela é mais alta que o céu, mais linda que o mar, mais profunda que o oceano.